Então, eu vou começar aqui, pessoal, primeiro falando desse tema, né? Estratégias vencedoras para o crescimento no agronegócio. É um tema abrangente, mas eu queria enfatizar, e eu preparei a aula com foco em duas palavras-chave aqui nesse tema. Estratégia, que é um tema que eu tenho uma paixão por isso, né? Eu venho trabalhando em posições estratégicas há muito tempo, estudo e aplico isso no dia a dia, agora na minha empresa de consultoria, e o agronegócio. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que a estratégia pode ser utilizada, e eu vou mostrar para vocês uma ferramenta, né, do planejamento estratégico que vocês podem implementar no dia a dia na empresa de vocês. Sejam vocês uma startup, uma grande empresa, uma média empresa. Essa ferramenta ela é aplicável em todos os setores, em todo tipo de indústria, e independente do porte da empresa. Então, por isso, é uma ferramenta interessante. E eu vou apresentar para vocês uma coisa que a gente busca no nosso MBA, que é aliar o conteúdo teórico de boa qualidade, e o conteúdo teórico ele é fundamental, porque uma vez que vocês entendem a base, vocês conseguem melhorar. Então, isso é fundamental para que a gente possa gerar mudanças impactantes. Então, é fundamental a gente entender a base teórica, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aliar sempre um conteúdo prático de um estudo real, né, de um caso real. Então, acho que vai ficar muito claro como que o planejamento pode ser usado com exemplos bem práticos. Tá? Então, essa proposta de valor aqui do nosso curso hoje. Aliar teoria de boa qualidade com conhecimento prático e aplicável. Tá? Bom, então, eu falei um pouquinho já dos objetivos da nossa aula de hoje, né? Então, basicamente, é compreender a importância da estratégia para o sucesso do agronegócio. Eu vou passar para vocês ferramentas estratégicas, principalmente no planejamento estratégico, como que vocês podem adaptar essas ferramentas no dia a dia de vocês. Como eu falei, independente do tipo de empresa, essa ferramenta é aplicável. E a gente vai falar de casos, né, de um caso real, e para que isso possa gerar insights práticos para vocês, né? Então, se eu atingir esse objetivo de transmitir para vocês o que é estratégia, né, e estratégia, esse é um tema assim, que pode significar muitas coisas para muita gente, tá? Então, se a gente pergunta o que é estratégia para 100 pessoas, é possível que a gente receba 100 respostas diferentes, tá? Então, eu vou trazer para vocês um conteúdo baseado, para mim, o maior pensador da estratégia, que é o Michael Porter. Ele é um ex-professor da Universidade de Harvard, e ele é considerado hoje uma referência mundial quando se fala de estratégia empresarial. Então, eu vou trazer a base teórica desse autor. Enfim, e aí a gente vai mostrar para vocês como que dá para associar a estratégia com objetivos estratégicos e com ações concretas, tá? Então, aqui vai ser a nossa trajetória nesses 45 minutos, ok? Bom, antes, eu queria falar um pouquinho da empresa de consultoria, que é a minha empresa de consultoria, que tem 9 meses agora, e eu vou falar um pouquinho de mim primeiro, tá? Então, rapidamente, o meu histórico é um histórico de algumas empresas, né? Trabalhei por muitos anos, 25 anos no agronegócio, mas focado em empresas de insumos, empresas multinacionais, como vocês podem ver, a Monsanto. Quando existia Monsanto, trabalhei por quase 10 anos na Bayer, e na Monsanto eu fui gerente de tecnologias como Soja RR, e depois fui o primeiro gerente de produto da soja intacta. Fui para a Bayer, gerenciei todo o portfólio de crop protection da empresa, e mais adiante fiquei responsável pela estratégia da América Latina de sementes de soja, e aí eu tive uma oportunidade de morar nos Estados Unidos pela Bayer para liderar todo o processo de licenciamento de tecnologias da empresa, né?
Depois disso, eu fui para a BASF, eu fiquei também responsável pela área de sementes e biotecnologia na América Latina, e a minha última experiência foi na Índia, 3 anos, como gerente global de produtos biológicos. Então, nessa jornada, eu acumulei alguns conhecimentos, mas boa parte disso voltado para a área de gestão de portfólio e estratégia, né, planejamento estratégico, e sempre pensando num horizonte de médio e longo prazo. Tá? Eu sou engenheiro florestal, eu diria que eu sou, acho que, um agrônomo, porque, diria, pelo histórico, né, de trabalhar nessas empresas e com cultivos, por exemplo, com soja, milho, algodão. Então, eu me considero mais um agrônomo hoje, barra marketing, do que um engenheiro florestal. Eu tenho mestrado também pela Exalc, eu tenho um MBA pela FGV, e eu também tenho uma especialização pela Universidade de Wharton no tema estratégia, ok? Enfim, o que o propósito da empresa, dessa empresa de consultoria, é basicamente, pessoal, melhorar o resultado do negócio das empresas. Como? Através de um diagnóstico da situação, essa é a primeira etapa, que a gente vai passar por isso hoje, da criação, ou seja, como que a gente pode criar algo novo, do planejamento e da implementação das ações. Então, a minha empresa, ela está dedicada a essas etapas, incluindo a implementação, que é uma peça fundamental. Então, a forma como eu me diferencio das demais consultorias, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa palavra-chave daqui a pouquinho, e eu já estou usando um exemplo prático, a minha vantagem competitiva frente a outras consultorias é a minha bagagem de 25 anos em multinacionais, trabalhando on the job, então eu não sou um acadêmico, não sou professor, embora esteja dando uma aula, eu sou uma pessoa que trabalhou e tem experiências práticas de como aplicar essas ferramentas. Como sendo uma empresa pequena, eu foco na customização para atender as demandas dos clientes e eu foco na implementação, que hoje é um grande gargalo na implementação do planejamento estratégico. Okay? Quem são os clientes? Isso é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês em estratégia. Nem todo mundo é meu cliente. Eu tenho, basicamente, na cadeia de valor do agronegócio, eu foco em 3 clusters. Eu foco nos novos entrantes, que são empresas de fora do Brasil, que querem entrar no Brasil e não conhecem, né? Então, aí eu vou falar um pouquinho dos serviços que eu presto para essas empresas. E eu também atuo nas empresas que já estão no Brasil, que é a cadeia de suprimentos, ou seja, empresas de biológicos, empresas de biotecnologia, empresas de defensivos, fertilizantes, máquinas e etc. E também atendo revendas. E aqui eu tenho alguns clientes, né, que nesses 9 meses eu adquiri, tenho trabalhado bastante e tenho me divertido bastante também nessa nova etapa profissional. Sumitomo Corporation é um dos clientes, a Bioceres, que é parte do grupo Rizobacter, a Senza é uma empresa portuguesa de defensivos, a BioEuros é uma empresa de biotecnologia, eles trabalham na Argentina, eles trabalham com edição gênica, a Enzemo é uma empresa super inovadora, que eu estou tentando trazer para o Brasil, a Tidal também é uma empresa de biológicos, e a Golplan é uma empresa que é uma franquia de revendas. Então, é um leque interessante, mas focado nesses 3 clusters. Não atendo agricultor, não atendo trader, e não atendo indústria e nem o consumidor final. Então, essa é a parte do que eu não faço, e o que eu faço é isso. E saber o que não fazer é fundamental no processo da estratégia. Bom, esse slide é um pouco complexo, mas eu vou tentar facilitar. Imagine que esse triângulo é a organização que vocês trabalham, ou a própria empresa de vocês. Então, você tem aqui um nível mais corporativo, aqui a gente tem um nível mais gerencial, que são as pessoas que cuidam das áreas de negócios. Então, normalmente uma empresa tem uma unidade de negócio que é focada, por exemplo, ou de forma regional, ou por unidades de negócio como sementes, a outra unidade é produtos biológicos, ou regional, onde as unidades são responsáveis por territórios. E aqui a gente tem um nível funcional, que aí a gente está falando da área de vendas, área de marketing, área regulatória.
Para todos esses níveis, existem diferentes formas de fazer um planejamento. Então, a gente tem o planejamento corporativo, onde a gente vai englobar todas as áreas da empresa. A gente tem o planejamento das unidades de negócio, que aí o foco é, de fato, acelerar vendas, basicamente reduzir custo, melhorar processo. E essa etapa de funcionar o departamento, aqui é o que a gente chama de planejamento estratégico de marketing, que aqui o foco é basicamente nos 4 P's do marketing, que é como a gente pode posicionar melhor os produtos, precificar, fazer o placement, né, que é o acesso ao mercado, e acho que eu esqueci de mais um P, que é o pricing, preço, precificação, posicionamento, o placement, agora me fugiu o quarto, mas é os 4 P's, ok? Então, esses são 7, basicamente, produtos que eu ofereço, grande parte deles está associado à estratégia, gerenciamento de portfólio e inteligência de mercado, ok? E aqui são os serviços que impactam desde um ponto mais tático como mais estratégico para as empresas. Então, eu trouxe aqui, pessoal, hoje, um caso real, inclusive eu decidi colocar o nome da empresa. As informações que eu utilizei aqui são públicas, então aqui eu não estou mostrando nada que seja confidencial, e eu decidi colocar um estudo de uma empresa real para que a gente possa vivenciar o que seriam as decisões no mundo real. A Agrofito é uma das revendas que pediu recuperação judicial em 2023, com base no relatório do pedido de recuperação judicial, eu fiz uma análise e fiz uma proposta de planejamento estratégico. Agora, toda essa recomendação, ela está limitada à informação que eu tenho, que é informação pública. Obviamente, isso pode ter alguns pequenos desvios, se quando a gente tem informação detalhada da empresa, com acesso a mais informação, a gente tende, nosso planejamento estratégico tende a ser muito mais assertivo. Então, aqui eu usei isso, mais para dar um exemplo de vocês dos passos e como a metodologia pode ajudar vocês no desenvolvimento de um planejamento estratégico na empresa de vocês, ok? Então, a base, e que a gente vai ver muito esse slide aqui hoje, é essa matriz. Então, o planejamento estratégico numa empresa, ele ocorre em 4 etapas. A gente tem uma etapa A, que é basicamente definir onde nós estamos, então analisar o contexto da empresa, a gente vai analisar o contexto da indústria, a gente vai falar hoje dessa ferramenta poderosa, que são as 5 forças de Porter, e vocês vão entender daqui a pouquinho, e análise da situação financeira da empresa. Com isso, a gente consegue entender, pelo menos, onde a empresa está. E, com base nestas informações e no diagnóstico, a gente vai definir junto com a liderança dessa empresa qual é a estratégia que ela vai usar para que ela possa se diferenciar da concorrência, ganhar espaço e ser lucrativa, que no final do dia é isso que vale, tá? E aqui a gente define não só a estratégia, como a proposta de valor que essa empresa vai oferecer para o mercado. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho, quando a gente entrar nesses temas, tá? A terceira etapa é a etapa onde a gente transforma esse objetivo, essa estratégia da empresa em coisas mais tangíveis. Então, a gente vai falar de objetivos estratégicos e, finalmente, a gente vai transformar esses objetivos estratégicos em ações táticas. Ou seja, o que eu tenho que fazer semana que vem, o que eu tenho que fazer daqui a um mês, que me leva a atingir os objetivos estratégicos e que me leva a atingir a estratégia da empresa. Esse cascateamento, ele é fundamental. Eu já vou adiantar um tema. Por que muitos planejamentos estratégicos fracassam nas empresas? E é muito comum isso, né? A gente ouvir falar. Primeiro, poucas empresas adotam, que é uma ferramenta poderosíssima, e muitas empresas acabam fazendo de forma errada. E onde está o erro? Primeiro, muitas empresas acreditam que estratégia deve ser algo secreto. E, na verdade, não é isso. Estratégia, basicamente, você tem que comunicar não só internamente, mas externamente. A pergunta é, poxa, mas e se a concorrência souber a minha estratégia?
A estratégia, pessoal, não é o que diferencia. O que diferencia são as atividades que vocês vão fazer no dia a dia, e essas atividades são tão específicas que é muito difícil a concorrência competir, ainda que ela saiba qual é a sua estratégia. Então, o segredo não está na estratégia, está no que você faz que alimenta a estratégia. Okay? Então, eu vou seguir adiante, passo a passo, nas 4 etapas aqui. Então, basicamente, falando um pouco da Agrofito, que é uma empresa, assim, fantástica, eu li o histórico, é uma empresa que começou lá em 77, bastante tempo, já tinha fotografia branco, colorida, eu fiz branco e preto para ficar mais bacana, e essa empresa é uma empresa que tem a sede em Matão, ela tem foco no estado de São Paulo, e também tem cobertura em outros estados, como no estado de Goiás e no estado do Tocantins. Então, ela atua basicamente na distribuição de insumos, fertilizantes, agroquímicos e produtos biológicos, e também na nutrição vegetal. Então, assim como a Agrofito, tem inúmeras empresas no mercado que são, basicamente, têm esse papel de revender produtos diretamente para o agricultor. E em função de tudo que aconteceu nos últimos, diria, 3 anos, essa empresa entrou numa situação crítica financeira, e isso é público, e pediu uma recuperação judicial, que nada mais é do que uma proteção para que ela possa se recuperar, para ela não ir à falência. E nesse processo de recuperação judicial, é sempre importante definir, qual é o plano, então, para a gente sair dessa situação de crise e ir para uma situação onde a empresa pode se tornar de novo lucrativa. E é isso que eu vou propor hoje, né? Baseado nas informações que a gente tem. Então, as etapas desse processo vai ser o diagnóstico da situação atual da empresa, a gente vai definir a estratégia, a gente vai definir a proposta de valor, os objetivos estratégicos e criar uma lista de atividades. Obviamente, esse tema é muito mais complexo. Para fazer um planejamento estratégico numa empresa, a gente gasta em torno de 5 meses, e aí envolve entrevista com as pessoas, análise de dados. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o resultado para que vocês possam entender como é que é o passo a passo. Tá? Isso aqui é o filme contando a história. Bem, resumindo, né, para não trazer mais informações, basicamente a dívida da empresa é de 254 milhões, isso é público, tá? Grande parte dessa dívida com os credores não tem garantia real. E, obviamente, essa situação ocorreu porque, possivelmente, a empresa também, a Agrofito, vendeu sem obter garantias reais, e é por isso que a empresa hoje está numa situação de crise, aliado a todo o problema que os agricultores enfrentaram, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho dos fatores que levaram a empresa a essa situação, que é a recuperação judicial. Essa informação está disponível nesse site, tá? Então, é uma informação pública, não é nada confidencial. Bem, primeiro, e isso, imagine que vocês estão careca de saber, mas vale a pena, e isso foi os argumentos utilizados pela empresa para pedir a recuperação judicial, né? Então, primeiro, o elevado nível de estoques. Então, o que aconteceu? Lá em 2023, houve uma demanda retraída, e antes disso, né, o agro estava indo super bem, preço da commodity lá em cima, o preço dos insumos também, mas o agricultor estava ganhando muito dinheiro. No final do dia, o lucro do agricultor foi o maior, diria, histórico, né? Foram 2 anos muito bons. E o que aconteceu? Aconteceu que houve uma demanda retraída dos insumos na safra seguinte, basicamente em função das incertezas da guerra e da disponibilidade de insumos, né? Mas, associado a isso, houveram condições climáticas que atrasaram o plantio, e é por isso também que houve uma retração na demanda. Então, já tinha um estoque com preço que foi comprado num preço alto e já tinha um volume bastante elevado. Quando a Covid acabou e acabou o lockdown na China, houve uma superprodução de produtos, né? Conversei com os chineses que me passaram essa informação, e essa produção
diria, descontroladas, gerou que uma excedente de produto que fez com que todo o preço caísse. Então, imagine, você comprou um estoque de produtos e um estoque elevado a um preço elevado, e agora esse estoque tem um valor mais baixo, mas a sua conta permanece a conta do preço mais alto. Aí houveram também desafios climáticos, então houve um período de seca, que resultou num rendimento, né, na safra 22-23 abaixo do esperado, e, consequentemente, com preço de commodity baixo, baixa produtividade, os agricultores, de fato, entraram, alguns em break-even e outros até perderam dinheiro nesta safra, e na safra anterior também. Bom, a margem, então, de lucro dos produtores caiu. E, obviamente, com isso, a capacidade de pagamento desses agricultores foi reduzida. Mas tem um quinto fator que não é muito claro nesses relatórios, e aí não estou me falando só de agrofito, estou me referindo a vários pedidos, um item muito importante que é a ineficiência interna em políticas de crédito e cobrança. E esse é um assunto que eu queria explorar, que esse vai ser, fundamentalmente, um dos temas que a empresa tem que trabalhar no curtíssimo prazo. Ok? Bom, eu vou entrar agora numa ferramenta que se chama 5 forças de Porter. O pessoal costuma, em planejamento estratégico, trabalhar com a análise SWOT, né, que fala das forças, das fraquezas, ameaças e oportunidades. Porém, essa ferramenta SWOT, ela não é tão holística como essa daqui, eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de estratégia, normalmente a gente fala de competição. Se não houvesse competidor, a gente não precisaria de estratégia, certo? Se você está sozinho, você não precisa ter uma estratégia para vender seu produto. Você poderia vender num preço alto. Quando você tem a concorrência, aí você precisa de uma estratégia. Ok. Quem é o seu concorrente? Na maior parte o senso comum das pessoas é que a concorrência é basicamente a outra empresa, é a empresa que concorre com você. E isso diria que, uma percepção imparcial. Tá? De fato, a concorrência é uma concorrência, mas você não concorre só com essa concorrência. E o que eu estou dizendo? Qual é o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é maximizar lucro. E existem 5 forças externas que competem com o teu lucro da sua empresa. E essas forças são essas. Primeiro, a rivalidade entre os competidores. Como eu falei, essa força de fato existe, que são competidores brigando por preço, e, obviamente, isso força o preço da tua empresa a cair e força as vendas também a cair. A ameaça de novos entrantes. Então, empresas que não estavam no Brasil e que entram no Brasil concorrendo. A gente tem também o poder de barganha dos fornecedores. Então, à medida que existe uma consolidação da indústria, as empresas de defensivos, por exemplo, ficam cada vez mais poderosas e acabam tendo um poder de barganha junto às revendas bastante grande. E a consolidação da distribuição, que aconteceu nos últimos 10 anos, foi um reflexo, né, para contrabalancear a concentração dos grandes players, né. A ameaça de produtos ou serviços substitutos. Então, por exemplo, você vende hoje um fungicida, mas você vai ter concorrendo um biofungicida. Você vende hoje um produto premium, alguém vai vender um produto genérico. Então, essas substituições, elas também concorrem com o teu produto. E, finalmente, a barganha dos compradores. Então, o comprador, que é o seu cliente, também é um competidor. Porque se ele tem barganha, se ele é um grande agricultor, normalmente ele vai negociar preços mais baixos, obviamente. Então, isso compete com o lucro. Qual que é a ideia dessa análise? A ideia é analisar cada uma dessas forças e ver onde que a empresa pode se proteger. Ela pode diminuir a fragilidade dela. Então, aqui eu vou falar rapidamente. Novos entrantes, eu já disse, aumenta o nível da concorrência. O que a empresa pode fazer quando entra novos entrantes? Ela finaliza, eu estou falando especificamente da Agrofito nesse caso, tá? Ela pode fortalecer a fidelidade à marca. Veja, a empresa foi fundada em 77. Existe um relacionamento estabelecido. Então, esse engajamento do cliente, né?
junto à inovação, é uma forma de você se proteger de novos entrantes. O poder de negociação de fornecedores, né, grandes fornecedores aqui como Bayer, Syngenta, Corteva e Basso, ditam as regras do jogo. O que eu posso fazer? Bom, eu posso diversificar a base de fornecedores, eu posso trabalhar com empresas como a FMC, estou dando exemplos, tá, pessoal? Não é que estou fazendo propaganda de nenhuma empresa. Estou dando exemplos de alternativas para que o agricultor minimize as forças externas, tá? O poder de negociação dos compradores. Bom, se os grandes compradores fazem um bom volume, mas me pressionam em preço, é possível atender os médios e menores e conseguir ter um preço melhor, mais saudável? Essa é uma alternativa, tá? Ameaça de substitutos. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com produtos inovadores, produtos que não existem substitutos hoje. E, finalmente, a rivalidade na indústria. No caso da Agrofito, como é que você compete com um grande distribuidor hoje, como o Lavoro Nutri? Bom, basicamente, relacionamento com o cliente. Esse é um diferencial dessa empresa. E, basicamente, pessoas compram de pessoas. Então, esse relacionamento estabelecido a longo prazo, ele tem valor, né? Eu trabalhei muito tempo no negócio de sementes, e eu acompanhei a Pioneer Sementes, né? Era um concorrente meu na época, eu era Decalb, mas eu vi ali uma diferenciação. O vendedor, ele estava ali há 10 anos, ele conhecia a família, ele ia na missa, ele tinha um relacionamento, e, na verdade, ele não era visto como um vendedor, ele era visto como um conselheiro. E quando você atinge essa posição de conselheiro, aí você consegue vender produtos com mais facilidade. E nos momentos de crise, você também vai ter apoio desse agricultor. Bom, falamos das 5 forças, e assim, aqui a gente já começa a ver formas de se proteger das forças externas. O próximo passo, para onde a gente vai? Ok? Esse aqui é um passo fundamental. Bom, quando a gente fala de estratégia, pessoal, o Michael Porter, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a estratégia é tudo aquilo que você faz usando as vantagens competitivas da empresa para você se diferenciar e diminuir a competição. Então, assim, se você imagine uma situação onde você tem um produto que é único, vamos pegar o iPhone, ok? O iPhone é um produto desejado, existem substitutos, mas existe uma marca, existe um prêmio pelo produto. É basicamente um produto de diferenciação, né? Imagine um fungicida Fox Pro como sendo um produto premium que controla muito bem a ferrugem, por exemplo. Essa é uma estratégia que essas empresas utilizam, que a gente chama de liderança, de diferenciação. Então, uma empresa, ela tem basicamente 4 possibilidades na definição da estratégia. Ela pode ser uma empresa que foca na diferenciação de produtos. Então, essa empresa, normalmente, ela investe mais em pesquisa e desenvolvimento, ela investe mais nas pessoas, ela tem um foco maior em serviço, ou seja, ela se diferencia dessa forma. E, obviamente, não consegue vender barato, porque tem um custo associado a tudo isso. E é assim que ela se protege. Tem empresas que são líderes em custo. As empresas de genéricos são um exemplo. Então, qual é a diferenciação? É preço. Né? É uma estratégia? É uma estratégia. É a melhor? Não. Dependendo da situação. Mas se eles estão vendendo, isso é uma boa estratégia. Então, não existe estratégia boa ou ruim. Existe a estratégia que tem mais a ver com a empresa, a situação do mercado, mas mais com a empresa e como você vai se diferenciar da concorrência. E, por último, existe o que a gente chama do foco. Então, essa posição 1 e 2, liderança em custo ou diferenciação, a gente está falando de um aspecto amplo, por exemplo, todo o Brasil. Existem empresas que têm foco em nichos específicos de mercado e têm um bom relacionamento, então aí a estratégia é foco. Tá? Então, aqui pode ser um foco no alvo estreito, também com baixo custo ou com diferenciação. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, a recomendação que eu daria para a Agrofito é que a estratégia dela deveria ser um enfoque em diferenciação, que é esse quadrante 3B. Por quê?
ela não é uma empresa de grande porte que vai ter atuação em todo o Brasil. Ela vai ter atuação no estado de São Paulo, Tocantins e Goiás. Ponto. Então, não sendo uma empresa grande, ela não vai conseguir ter barganha e, obviamente, ela vai ter que se diferenciar de alguma forma. Então, a diferenciação vai ser um ponto fundamental para que ela possa ter um lugar específico no mercado e se proteger dessa competição das 5 forças, ok? Bem, então a estratégia é essa, simples assim, enfoque em diferenciação. Então, essa é eu diria que hoje é a grande confusão, né? A minha estratégia é aumentar vendas, a minha estratégia é terceirizar. Isso não é estratégia, pessoal. Isso daí é tático. Isso é estratégia. Enfoque na diferenciação. E o importante é que quando a empresa define essa estratégia, todas as atividades da empresa vão estar associadas a isso. Então, se você tem foco em diferenciação, não dá para você pensar em reduzir preço de produto. Eu sei, concorrência, mas olha, se você quer ser reconhecida como uma empresa com enfoque em diferenciação, você vai ter que oferecer um outro valor, que não é preço baixo, é um serviço de primeira linha, ok? E isso vai diferenciar você dos grandes distribuidores, por exemplo, tá? Então, proposta de valor está ligado à estratégia, mas não é a mesma coisa. A proposta de valor, pessoal, tem o modelo Canvas, mas basicamente é simples assim. Imagine que você tem 3 pilares, né? Você tem o cliente, que é o foco do teu negócio, você tem as necessidades desse cliente e você tem o preço que você vai cobrar. A intersecção disso tudo é a sua proposta de valor. Então, vamos pegar o caso prático da Agrofita. Quem que é o cliente dela? Bom, se ela quer se diferenciar dos grandes distribuidores, né? Ela não tem poder de barganha para comprar barato. Ela vai ter que se proteger de preço. Vou vender para os grandes agricultores? Bem, se ela fizer isso, ela vai ter que reduzir preço. Bom, ela pode, então, focar nos agricultores de médio porte, por exemplo, que tem boa reputação no mercado, principalmente de crédito, ok? Quais são as necessidades desse tipo de cliente? Bom, ela vai ter que oferecer um serviço de altíssima qualidade. Aqui eu estou sendo superficial, mas a ideia é que no planejamento estratégico a gente defina que tipo de serviço que ela vai oferecer para se diferenciar. E com relação ao preço, pessoal, e aqui também está muito teórico, mas basicamente é o seguinte, preço é uma porção do valor que você gera para o teu cliente. Então, se você conseguir gerar bastante valor e capturar uma parte e passar uma parte para o teu cliente, ambos vão ficar felizes. Então, o segredo aqui do preço está muito ligado ao quanto você gera de valor. E o preço justo vai ser aquele que o agricultor acha que é justo, baseado no valor. Então, aqui não existe uma receita, você tem que vender a tanto. Basicamente se perguntar, quanto que eu estou gerando de valor nessa venda? Né? Quanto que eu estou agregando nessa venda? Né? E pode ser um valor intangível também. Bem, estou aqui preocupado com o tempo, mas está em linha. E a penúltima etapa são os objetivos estratégicos. Então, como que eu transformo tudo isso conceitual, né, mas importante, em algo que já comece a dar um senso de realidade nesse plano? São os objetivos estratégicos. Tá? Eu considero, pessoal, o objetivo estratégico uma analogia com uma casa, né? Aqui não é bem uma casa, mas acho que representa bem o que é estratégia, proposta de valor e objetivos estratégicos. Então, assim, a estratégia e a proposta de valor da empresa é o alicerce, é a fundação. Sem isso, você não consegue construir uma casa, e nesse caso é um negócio, certo? Os pilares é o que sustenta essa casa. Então, eles são os objetivos estratégicos. Se você guardar essa imagem e esse conceito, vai sempre ficar fácil. E aí os objetivos estratégicos já começam a ficar um pouco mais específicos. Então, quais são os objetivos estratégicos que eu recomendaria? Primeiro, alcançar a estabilidade financeira através da reestruturação de dívidas. Então, a empresa está endividada. Se você não conseguir negociar com seus credores, se você não conseguir chegar nesse ponto, vai ser praticamente impossível
Então, essa é a primeira etapa mais urgente. Segundo, aumentar o nível de recebimento. Então, possivelmente, né, tem muitos agricultores que, embora tenham uma safra ruim, mas houveram 2 safras muito boas. Aqui entra um ponto que é processo, tá? Então, assim, é possível melhorar o processo de recebimento, é possível ter uma política de crédito na qual, quando eu for vender, eu tenho garantia desse agricultor, ou uso ferramentas, por exemplo, de barter, que possa me proteger das inadimplências, né? Eu vou ter que reduzir o nível de estoque, né? E aqui tem 2 iniciativas. Primeiro, ter uma ferramenta de vendas que esteja associada à quantidade de compra, né? Mas principalmente aqui o escoamento de produtos. O nível 4 é elevar o nível de recompra dos clientes que já são clientes da empresa. Então, é muito mais fácil você aumentar as suas vendas para quem já tem um relacionamento estabelecido. E você vai fazer isso através de serviços que levam esse benefício para esse cliente. Então, é fundamental aqui entender o que faz, o que você pode oferecer de importante, e que está no teu DNA, que você é capaz de fazer, e que seja importante para o cliente. Às vezes, pessoal, arroz com feijão bem feito é suficiente. Tem muita empresa que não faz o arroz com feijão e já quer ir para a sobremesa. Então, assim, tentar uma entrega pontual, né, uma recomendação assertiva de um produto, isso não tem nada de extraordinário, mas tem valor. Tá? E, finalmente, otimizar processos internos para redução dos custos operacionais da empresa. Então, esses são exemplos, né? Obviamente, a empresa pode ter outros objetivos, mas esses são, claramente, alguns que podem fazer a empresa sair da situação que está. E o último é como que a gente transforma esses pilares, em algo que seja concreto, algo que eu possa, de fato, traçar um plano de ação. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas aqui é um plano tático, tá? E o que tem nesse plano tático? Aqui a gente tem a coluna objetivo, que são os objetivos estratégicos que a gente falou agora há pouco. Para cada objetivo estratégico, a gente vai ter de 1 a 3, no máximo, ações, e essas são, daqui a pouquinho eu vou explicar, mas hoje eu posso explicar agora. É importante que essa ação, ela tenha sempre uma métrica que você possa medir e ver se você está, de fato, atingindo. Então, veja que tem uma coluna aqui que a gente chama de KPI, no inglês, que seria um Key Process Indicator, né? Que é como você mede o atingimento dessas metas. Isso é raro ver num planejamento estratégico numa empresa. Então, muitas vezes a empresa tem o planejamento, implementa, mas não sabe medir se foi bem implementado, o que deu certo, o que deu errado. Então, é fundamental ter essa métrica e os valores também definidos no início de quanto você quer atingir. Então, por exemplo, taxa de cobrança, redução de inadimplência, qual o percentual de inadimplência que eu quero ter ao final de 2025? Qual que é o nível de recebimento que eu quero ter, percentualmente falando, ou em valor? São exemplos, né, de formas de quantificar. Então, outro item que é fundamental, que é o prazo, quando que eu espero atingir. Se não tem prazo, não tem meta, todos vocês sabem disso. E, finalmente, quem que vai ser o responsável, né? E aqui a ideia é ter uma pessoa mesmo, um nome. Se a gente delegar essa ação para 3 pessoas, é aquela história do cachorro que tem 2 donos, né? Ninguém alimenta o cachorro achando que o outro vai alimentar e, basicamente, o cachorro morre de fome. Então, aqui é fundamental definir quem é que vai ficar responsável pela ação, tá? Então, aqui pode ver, tem os 3 objetivos, os 5, né? E é isso. Simples assim.